Boa tarde. Novamente vamos dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com a temática o significado existencial, que é o tema do capítulo 9 do livro Triunfo Pessoal. Vamos para a nossa introdução, fazendo uma pequena análise de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Cartas de Paulo, Evangelho comentado por Emmanuel, comentário ao texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Recorda, meu amigo, que pode ser o intermediário do Mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. É interessante quando Emmanuel inicia nesse trecho convidando-nos a recordar. Recorda, meu amigo, que pode ser o intermediário do Mestre. É como se ele estivesse a nos dizer que o conhecimento dessa informação já faz parte de nós, mas que é preciso despertar para recordar. E ele acentua em qualquer parte. E a metodologia para que isso aconteça de forma eficaz, basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Ou seja, em toda atividade na qual nós nos coloquemos como servidores do bem, como intermediários da realização dos propósitos da espiritualidade elevada, dos benfeitores espirituais, nós estaremos sendo intermediários do Mestre e possibilitando a realização, a concretização de deveres espirituais que trouxemos. Aqui, colocado em outras palavras por Emmanuel como concretização dos celestes desígnios. De fato, todos nós, sobretudo que estamos sendo chamados aos propósitos da doutrina espírita, temos uma série de possibilidades e de realizações através da parceria com os espíritos do bem, que efetivamente se realizarão, desde que nós estejamos atentos a compreender as nossas obrigações em relação a isso. Claro, a liberdade e o livre-arbítrio é colocado como indispensável a fim de possibilitar a espiritualidade realizar esses propósitos através de nós. Mas agora, sobretudo, com a mensagem de Emmanuel, nos convidando sempre a recordarmos desses compromissos, procuremos estar atentos e considerarmos como suficientemente importante essa advertência de Emmanuel. Vamos assim dar início ao nosso tema, o significado existencial, tratado no capítulo 9 do livro Triunfo Pessoal. A descoberta do significado da vida é de relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem, frequentemente, convidando o indivíduo ao avanço
e ao crescimento interior. Logo nos parágrafos iniciais desse capítulo, Joana vai preparando, vai estruturando a compreensão para o tema que ela propõe trazermos, que é o significado existencial. E aqui define de forma bem clara a importância desse significado quando diz que é de relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente. Então, estar atentos ao entendimento e à compreensão desse significado existencial, particular a cada um de nós, é de uma importância inigualável. E nela, fechando esse parágrafo, Joana nos diz, convidando o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. Então, o significado existencial tem tudo a ver com o entendimento sobre nós mesmos e os objetivos que trazemos para desenvolver na presente encarnação. Esse sentido existencial é uma forma de religiosidade que deve possuir um alto significado motivador para que o indivíduo não desfaleça nos empreendimentos evolutivos. Quando ela coloca aqui que esse sentido existencial é uma forma de religiosidade, é uma forma de espiritualidade, não exatamente de estarmos filiados a determinada doutrina religiosa, mas o entendimento e a percepção dos valores espirituais que estão estabelecidos nas mais variadas doutrinas religiosas do homem. E finalizando, ela adverte para que o indivíduo não desfaleça nos empreendimentos evolutivos. E essa advertência ela tem uma razão especial. Estando nós inseridos no mundo de provas e expiações, trazendo do nosso passado encarnatório um campo imenso de sombras e de conflitos, de problemas não resolvidos, que estão no nosso inconsciente profundo e pessoal. Acordarmos as possibilidades de perceber esse sentido existencial é fundamental para impedirmos quedas e desfalecimentos nos nossos esforços evolutivos durante a encarnação. A visão hedonista sobre a existência humana tem levado multidões às alucinações do prazer, numa interpretação totalmente equivocada sobre a realidade do ser. A visão hedonista é aquela que está fincada, sobretudo, no materialismo e na busca de satisfações e de realizações vinculadas, sobretudo, ao prazer, à satisfação dos sentidos, como sendo a meta e os objetivos principais da existência humana. E a consequência disso, como Joana aqui coloca, tem levado multidões às alucinações do prazer numa interpretação totalmente equivocada, totalmente errada sobre a realidade do ser, a realidade da vida. Há quem, de maneira pessimista, assinale que a vida humana é uma infrutuosa experiência, na qual a dor e as transformações perturbadoras desempenham papéis significativos. Então, nós temos na visão do materialismo dois polos. Um
a busca da estruturação da vida com bases no hedonismo, na busca do prazer. De outro, através do estabelecimento de conflitos, numa perspectiva pessimista sobre a vida humana, face à dor, às frustrações, às doenças, que sempre desempenham na vida de cada um de nós um espaço e um papel significativo. Se não cultiva um ideal religioso, encontra-se desvinculado do fulcro gerador de vida e, desse modo, desfalece com mais facilidade, por encerrar na anóxia cerebral todos os objetivos existenciais. Então, diante dessas duas alternativas altamente frustrantes e perturbadoras para o objetivo da vida humana, uma a busca desenfreada e desequilibrada ao prazer, a outra ao derrotismo, ao pessimismo. Mostra-se para nós a necessidade imprescindível do cultivo de um ideal religioso, que, se não estiver fincado em nós, nos desvincula, nos deixa solitários do fulcro gerador da vida. O fulcro gerador da vida, entendamos, as interações com a espiritualidade profunda, com o Deus cósmico, com os objetivos que não se encerram numa experiência encarnatória apenas. Se isso não ocorre, ele desfalece com mais facilidade, por ter a percepção da vida estruturada apenas no corpo, aonde a anóxia cerebral significará a exterminação da vida. Entendamos a anóxia cerebral como o falecimento, né, pelas estruturas orgânicas que temporariamente nos foram emprestadas pela vida. O ser humano, todavia, é um feixe de emoções, por deslindar e desenvolver, de forma que se faculte estados interiores de bem-estar e de plenitude, que independem de coisas, lugares, circunstâncias ou posses. Então, muito além dessa visão curta do materialismo, o ser humano, lembra Joana, é um feixe de emoções que, por deslindar e desenvolver, de forma que se faculte estados interiores de bem-estar e de plenitude. Então, jaz em nós toda a estrutura para que, atentando à nossa verdadeira natureza, possamos perceber estados de completude, de plenitude, e que não dependem das estruturas materiais ou fisiológicas do organismo humano, tornando-nos independentes para isso de coisas, lugares, circunstâncias ou posses. O esforço para encontrar seu significado existencial deve ser contínuo, porquanto a sua falta pode produzir transtornos internos que dão surgimento a processos psiconeuróticos. Vamos entender mais aqui um pouco. Então, a falta da percepção desse significado existencial leva o homem a transtornos internos que dão surgimento a processos psiconeuróticos. Joana aqui faz uma referência indireta às consequências que o materialismo tem trazido, sobretudo nos dias em que estamos vivendo, aonde as pessoas
que lograram ter uma vida de realizações no campo material, na satisfação do prazer, dos instintos, ao adentrar-se à maturidade fisiológica, abre campo significativamente grande aos processos de depressão, de ansiedade, de desequilíbrios na área emocional, ao que ela chama de processos psiconeuróticos. Justamente ao amadurecer da existência, o fato de só se ter alimentado objetivos e metas puramente no campo material e perceber que a estrutura fisiológica, o corpo, não responde mais às necessidades e prazeres como na juventude, abre-se os campos perturbadores para as emoções da tristeza, da revolta, da depressão. Pessoas inteligentes, lúcidas, estoicas, bem situadas financeiramente, amadas, quando perdem o sentido da vida e tombam nesse vazio existencial, desenvolvem transtornos neuróticos. Então isso é algo que tem acontecido de uma forma, infelizmente, muito grande. Por trás disso, tem se percebido a grande incidência de suicídios e, quando não, de alienações em termos emocionais a um convívio familiar equilibrado, social, justamente pelo fato dessas pessoas perceberem que aquilo que representou o esforço de toda a vida não traz mais realização, nem satisfação. E se percebem totalmente desajustadas para direcionar objetivos diferentes, que seriam aqueles de ordem espiritual, de compreensão da vida sob uma ótica, um ponto de vista que não acabe no túmulo, que não termine na anóxia cerebral. São os valores subjetivos como a oração, a meditação, a reflexão, a calma e o trabalho em favor, a renovação pessoal, que conseguem preencher emocionalmente, reestruturando o indivíduo. Então, a atenção que nós estejamos dando a esses valores subjetivos aqui alinhados são fundamentais para que, na busca do significado existencial, não termine com a morte física, mas que se tenha ideais e possibilidades de compreensão que transcenda a realidade rápida de uma existência física. E nesse campo onde a oração, a meditação, a reflexão tem seu papel substancial, a pessoa é levada a um trabalho de renovação pessoal que não termina nunca, que sempre estará em busca de um aperfeiçoamento, o qual é o objetivo maior do planejamento evolutivo destinado a todos nós pelas leis divinas. A necessidade da religião ressalta pelo significado profundo de que se reveste, oferecendo compensação e equilíbrio após a vilegiatura carnal. Então, o significado existencial incorpora-se ao consciente atual.
religião, a espiritualidade, ela vai preencher um espaço em nós indispensável, quando Joana diz aqui no final, para a incorporação do consciente atual. Para percebermos que todas as experiências que tivemos nessa vida, os conhecimentos adquiridos, eles se agregam a um campo de possibilidades inatas que trazemos do passado e que nos projeta para o futuro. E desse modo, o entendimento, o significado existencial, ele ganha um campo de intensificação e de projeção, aonde sempre haverá objetivos e metas a cumprir, a buscar, e onde a criatura nunca vai se sentir entediada, frustrada por apenas ter buscado objetivos e recursos materiais, os quais passa a perceber que não lhe satisfaz mais. Estimula as funções do pensamento, que passarão a trabalhar pela qualidade de vida e não apenas pela conquista de coisas que poderiam pressupor a totalidade externa das aquisições. Então, na planificação desse significado existencial, há no estímulo das funções do pensamento todo um campo de conquistas, como aqui se diz, não mais de coisas, mas de metas e objetivos transcendentais. Isso alcançado, nós teremos trabalhado os recursos terapêuticos e preventivos para não oferecermos sintonia a esse vasto campo de desassossego, de ansiedades e de frustrações emocionais que uma grande parte da sociedade nos dias de hoje estão vivenciando, e cada vez aumenta esse número, porque distantes do esforço para o despertamento espiritual, tumultua-se tanto entre nós no mundo dos espíritos encarnados, quanto dos espíritos desencarnados, esse vasto campo desagregador de emoções em conflito, em tristezas, em revoltas, em síntese, em uma infelicidade compartilhada. Para nos imunizarmos a isso, temos todo esse campo de instrumentos e de possibilidades que a doutrina espírita nos oferece. Busquemos assim gastarmos e direcionarmos uma cota de tempo e de interesse dentro do possível no nosso dia a dia, a busca e a realização de possibilidades no entendimento espiritual da vida. Aqui nós concluímos esse estudo dessa tarde. Esse vídeo depois ficará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhe essas informações. Até o próximo estudo.